É geralmente o botãozinho atrás do equipamento que tá com problema. Não foi o pessoal do som não, viu? Foi o pastor mesmo. Boa noite oficialmente. E boa noite para você que está conectado com a gente ou para você que vai se conectar em algum momento. Que você seja ricamente abençoado com este culto aí. Onde você estiver, em algum lugar deste planeta assistindo. Certo? O título da mensagem é O Filho Pródigo do Antigo Testamento. E eu perguntei para minha esposa antes de vir. Fica óbvio qual personagem do Antigo Testamento que eu vou falar? E ela falou assim, nossa, mas são 39 livros. Para achar o filho pródigo do Antigo Testamento aí ficou difícil. Porque uma das parábolas mais conhecidas é a do filho pródigo lá de Lucas 15. Você conhece a história? O filho mais novo saiu. Você conhece. Mas do Antigo Testamento ficou mais difícil. E aí eu comecei a dar umas dicas que eu quero dar para você já desvendar o mistério, a gente já terminar mais rápido a mensagem ainda. Ó, o mistério é esse aqui, ó. Pensa em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, e pensa agora no Antigo Testamento, beleza? Então fala assim, ó. Em ambas as histórias tem 3 atores principais. Um pai e 2 filhos, beleza? Deu para desvendar quem é já? Já? Ah, a tua charada, né? Que coisa. Ó, a bênção do pai é uma parte crítica nas 2 histórias. As 2 histórias falam de bênção, um quer pegar a bênção aqui, o outro está desgostoso com a bênção ali. Não vou nem dar as outras 25 dicas. Ó, em ambas as histórias, o filho mais novo procura vantagens do pai usando métodos não muito honrosos. Beleza? Em ambas as histórias, o filho mais novo está distanciado do pai e do irmão mais velho por um tempo. Ficou fácil, né? Já matamos a charada. Ei, Jacó. Em ambas as histórias, o filho mais novo vai para um país distante. O filho mais velho permanece em casa em ambas as histórias. O filho mais novo se torna cuidador de rebanho de animais nas 2 histórias. Interessante isso. Em ambas as histórias, o filho mais novo decide voltar para casa, mas tem medo de como ele será recebido. Ambos os filhos mais jovens não mostram remorso. Então não tem só um pródigo aqui, é 2 também, que nem a história de Lucas 15. Em ambas as histórias há uma visitação divina. O homem que luta com Jacó, já matou a charada, né? E o pai que simboliza Deus. E aí vem uma série de outras coisas que batem uma história na outra. Então vamos abrir a Bíblia logo lá em Gênesis, rapidinho. Gênesis 25. O filho pródigo do Antigo Testamento. E obviamente que a história de Jacó ela é uma história lindíssima, lindíssima, de graça, de restauração, de perdão, de famílias bem disfuncionais. Qualquer semelhança não é mera coincidência às vezes, tá? E obviamente que a gente vai pegar só alguns recortes rápidos da história. Beleza, Jorge? Tranquilo? Então pega a tua Bíblia, a gente vai anotando. Lembre-se de Abraão, que foi o personagem que a gente falou semana passada. Deus prometeu a Abraão. Deus fez a proposta para Abraão. Abraão, através de você eu quero abençoar o mundo. Eu coloco sobre você uma bênção espiritual. Você vai ordenar a tua casa e através de você eu vou levantar o meu povo sobre a terra. E sabe o que eu vou te dar em troca, Abraão, se você aceitar a minha proposta? Eu vou te dar terra e vou te dar posse. E Abraão se tornou um homem riquíssimo. Por quê? Ele aceita a proposta de Deus para ser bênção ao mundo, para preparar a casa dele para abençoar o mundo, e Deus responde isso. Então quem faz a proposta é Deus. Se você aceitar a minha proposta, eu vou te abençoar com posses, com terra, com bênçãos. Isso aconteceu mesmo. E Abraão teve um filho da promessa, que foi Isaac. Isaac, por sua vez, casou-se com Rebeca. E só a história de Isaac aqui já dá, olha, misericórdia, uma semana de oração todinha. Que história linda, de como aconteceu a história de Isaac, o filho prometido, aquela coisa toda. Mas aí o texto diz assim que no verso 22 do capítulo 25 de Gênesis, que Rebeca, sua mulher, ficou grávida, depois de Isaac ter intercedido. Senhor, faz a mulher ficar grávida. E a mulher ficou grávida. E a Bíblia fala no verso 22 que os filhos lutavam no ventre dela. Então disse ela, acho que ele estava doendo, mas não sei, porque ela fala assim, Senhor, se é assim, por que eu estou vivendo? Os meninos nem nasceram, estão me dando trabalho já. E consultou ao Senhor, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Você entendeu o que está acontecendo? Então Deus já deu um spoilerzinho de como o Messias viria ao mundo. Ele viria de uma forma totalmente não convencional.
seja, o Messias para vir ao mundo não depende das famílias humanas, depende da ação de Deus. Por isso, o mais velho servirá ao mais moço, porque Deus inverte mesmo as coisas, para mostrar que é Ele que está no comando. E aí o texto diz que, lá no mesmo capítulo 25, no verso 28, diz assim que Isaac amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Aí já começa a disfuncionalidade da família. Tinha filho preferido sim mesmo. Isaac gostava desse aqui, amava mais desse. Eu sei que isso não acontece nas famílias da nossa igreja, não é? Apesar de minha mãe ter deixado muito claro durante alguns anos que eu era o filho preferido. Especialmente porque eu saía para fazer compras com ela, né? Coisa que meu irmão não curtia fazer. Depois ela conseguiu corrigir essa questão. Hoje estamos bem, eu e meu irmão, família, tudo em paz. Mas enfim, ela amava mais a Jacó. E eu acho que Rebeca ficou com aquilo no coração, sabe? O mais velho servirá ao mais moço, o mais velho servirá o mais moço, o mais velho servirá ao mais moço. E Deus já tinha dado para ela um spoiler do futuro. Será assim: o mais velho receberá uma bênção especial, o mais novo, aliás, receberá uma bênção especial. Mas o ser humano, impaciente, sempre tenta dar um jeitinho. Deus, ele tem uma bênção para dar, mas a gente não consegue esperar. Abraão tinha passado por isso na quarta-feira passada, né? E agora, de novo, o casal está vivendo esse drama. Deus disse que ele iria abençoar, que o mais novo seria abençoado, mas ele quis dar um jeitinho. E o primeiro jeitinho que Jacó dá, porque ele falou assim: eu vou dar uma forcinha para Deus. Eu acho que Jacó, ele era meio materialista, sabe? Que Jacó sabia que esse negócio do mais novo ser o chefe, isso garantia para ele algumas vantagens. Vantagens, inclusive, materiais mesmo. Então ele foi lá, preparou um guisado de lentilha para o seu irmão, e aquele negócio, o irmão voltou da caça, você conhece a história, né? E falou assim: irmão, sabe aquele negócio chamado direito de primogenitura? Eu sei. Então, você come aqui, meu guisado, e você me vende, você me dá esse direito. O direito de primogenitura estava muito ligado às bênçãos espirituais da família. O líder espiritual da família quando o pai morresse. Pergunto, Esaú está preocupado com isso? Sabe por que eu sei que Esaú não está preocupado com o negócio de bênção espiritual? Lembra que a bênção de Deus está condicionada a isso? Eu aceito a responsabilidade espiritual de ser bênção, de ser povo de Deus, e Deus responde isso me dando aquilo que eu preciso, as posses e a terra. Lembra que isso está condicionado com isso, com a questão espiritual? Abraão, eu vou abençoar você, mas você tem que ordenar a tua casa, porque através de você o Messias vai vir, você tem que tornar a sua casa meu povo. Você lembra disso? Pergunto, Esaú está preocupado com isso? Olha o que diz o texto. Lá no verso 25 ainda, 34 diz assim, ó: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o tal cozinhado de lentilhas. Olha o que diz assim, ó: ele comeu, bebeu, levantou e saiu, pronto. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A bênção de Deus está condicionada a uma responsabilidade espiritual. Lembra? Eu vou abençoar você, vou te dar. Você aceita? Eu aceito ser teu povo. Eu aceito cuidar da minha casa. Agora eu vou te abençoar. Esaú, ele tem esse direito, por ser mais velho. Só que ele não quer saber da responsabilidade espiritual dele. Então ele come, sai, está nem aí, desprezou mesmo e tudo mais. Esaú despreza a responsabilidade dele no concerto. Ele não está preocupado com as responsabilidades espirituais. Resultado da história, lá está o nosso Jacó. E a Bíblia diz que Esaú despreza a bênção, e lá no capítulo 26, no versinho 34, ele dá o checkmate dizendo assim, ó: se o assunto é espiritual, eu tô fora. Eu gosto mesmo é do material. Eu quero ser o primogênito, porque eu vou ter a maior parte da herança quando o pai morrer mesmo. Eu não estou preocupado com a responsabilidade, não quero. Por quê? Porque ele casa com 2 mulheres que são estrangeiras. Matou a charada. Deus quer que você seja povo dele. Isso inclui que o povo de Deus não se misture com relações com povos que não são do Senhor. Pergunto, Esaú está preocupado com isso? Ele pega, ele casa mesmo, ele está preocupado com isso. Jacó, apesar de ser meio materialista, porque eu sei que ele está pensando lá no futuro, nas bênçãos materiais que ser o primogênito vai garantir, pelo menos ele está preocupado em cumprir o seu papel na parte espiritual do concerto.
eu até posso acreditar que ele se preocupa com a parte espiritual, visando até a parte material. Mas ainda assim Deus entende isso. E quando você vai lá no capítulo 27, o nosso Isaac, o paizinho já está bem velhinho, coitadinho, já não enxerga direito não. E aí vem a mamãe, dando um péssimo conselho. Ai, Rebecazinha se arrependeu tanto do negócio que ela fez. Porque Jacó já recebeu o direito de primogenitura. Ele já será o líder espiritual. Ele vai ordenar a casa espiritualmente. Só que tem uma outra coisinha que falta Jacó ter. E ele é materialista. E ele não vai descansar enquanto não ter. E a Bíblia diz que o nosso Isaac já está lá ceguinho. E Rebeca faz assim: filho meu. Lembra do Jacózinho que era o preferido, né? Filho meu, vem aqui. Você gosta de cozinhar comigo? Costurar comigo? Então vem aqui, ó. Quando você estava na barriga da mamãe, junto com o seu mano, Deus, eu ouvi o Senhor dizer que você ia mandar. Você ia ter as posses, você ia ser o primogênito. Só que o papai já está, coitadinho, mais para lá do que para cá. Então faz o seguinte: eu vou colocar em você uma roupa do seu irmão. Prepara aquela caça gostosa, porque só você sabe fazer com o tempero que a mãe te ensinou. E na hora que o pai disse assim, ó, chegou, vou morrer, vou abençoar. Aí você vai na frente do teu irmão. E você recebe a benção. E foi exatamente o que aconteceu, você conhece a história. Lá está no capítulo agora 27. E aí eu fico no verso 22. Diz assim: Jacó chegou-se a Isaac seu pai, que apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. E essa benção aqui é uma benção diferente daquela do direito da primogenitura. Baraque. Era Isaac dizendo assim, ó: estou partindo, meu filho. Você agora vai ser o dono do clã. As posses. Seu irmão vai ter um bocadinho lá, né? Mas você é o primogênito. Então o papai agora está transferindo para você. Você tem o direito sobre as posses, sobre a terra. Aí o olhozinho de Jacó brilhou assim, ó. Eita, era isso que ele queria. Materialista. Materialista. E ó que cena dramática. Lá no verso 34 do mesmo capítulo. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse: abençoa a mim também, pai. Respondeu o pai: veio o seu irmão astuciosamente, tomou a tua bênção. Disse então Esaú: não é com razão que se chama Jacó enganador, safado, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. E ele decidiu: vou matar. Se eu ver na frente, eu vou matar. Então, olha aqui. A história começa com uma promessa de Deus. A promessa diz assim: eu vou abençoar Rebeca, teus 2 filhos, só que um deles receberá uma porção diferente. Ele será o líder. Ele será o primogênito, o mais novo. Ele será abençoado por mim. Eu estou garantindo isso. Pergunto: Deus iria cumprir a promessa, sim ou não? Deus não pode mentir, não. Só que o problema é que tanto Jacó quanto Rebeca tentaram usurpar essa bênção. Tentaram fazer do jeito próprio, do jeito humano, astuciosamente. Então, quando você se comprometeu a ser povo de Deus, quando você entregou sua vida a Deus, Deus já fez uma série de promessas a você. Inclusive aquela promessa que diz assim, ó: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado a mendigar o pão. Isso é promessa, ok? Só que eu sei que em alguma parte do nosso caminho, da caminhada cristã, nós somos tentados a fazer a mesma coisa que Jacó. A gente até crê nas promessas de Deus, mas a gente quer dar um jeitinho. Sabe por quê? Porque eu olho meu salário, olho as contas e digo: não vai dar não. Vou ter que dar meus pulos, vou ter que dar o meu jeitinho, vou ter que entrar em alguns negócios. E é nesse momento que a gente faz o que Jacó está fazendo. Em busca de ter a posse que já era dele, mas da maneira errada, ele perde tudo. Sabe por quê? Porque o irmão olhou nos olhos e falou assim: eu vou te matar. A mãe diz assim: não, foge então, filho. E agora Jacó tem que fugir. O mentiroso tem que fugir. O enganador tem que fugir. Perdeu tudo.
E aquele que tinha em si a promessa de que seria o líder, tem que fugir e se torna agora servo de um tio que é 10 vezes mais mentiroso que ele. E é por isso que, e aí vem uma coisa interessante, porque no capítulo 28, que fala assim, ó, na minha Bíblia diz assim, a fuga de Jacó. Então pensa, Jacó acabou de mentir, o irmão ameaçou de morte, ele agora está saindo de casa. Aí você pensa assim, quando Deus encontrar Jacó, o que Deus vai falar? Provavelmente Deus vai dizer assim, mas eu não tinha dito, homem, desde o princípio que eu ia te abençoar. Por que você tentou fazer do teu jeito? Por que você não confiou em mim? Por que você tentou usurpar as coisas que... Por quê? Mas olha o que Deus faz quando encontra Jacó. Diz assim, capítulo 28, versinho 14. Deus aparece para o mentiroso e fala assim, a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Estou lendo o verso 14. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu havia referido. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tinha prometido, né? Você estragou tudo, Jacó. Só que mesmo você estragando tudo, eu não posso voltar atrás, não? Eu não posso fazer isso, não? Eu prometi que ia te abençoar. Eu vou fazer isso. Ser materialista. Eu vou dar para você o que você precisa. Você quer terra, eu vou te dar terra. Você quer posse, eu vou te dar posse. Você quer filhos, eu vou te dar filhos. Sua descendência será como o pó da terra. Porque Deus entende a linguagem que o Jacó, ele aprende as coisas. É a linguagem do material, então Jacó, por causa dessa sede por ter o material, você quase botou tudo a perder. Mas eu, Deus, não vou abrir mão de você. Mesmo você tendo errado, eu não vou abrir mão de você. Eu vou te abençoar. Porque eu prometi. Porque é meu nome que está em jogo. Porque eu fiz a promessa. Essa notícia me conforta, sabe por quê? Porque Deus está literalmente abençoando o mentiroso. E quando eu olho para Jacó, me identifico. Em muitas coisas de Jacó me identifico. Porque quantas vezes eu quis dar um jeitinho nas coisas assim, sabe? Não, vamos lá e tal. Quebra a cara. Quebra a cara. Eu lembro uma vez que eu precisava de um valor X. Um valor X. Que era só ter tido paciência para esperar. Mas eu queria muito comprar uma coisa. Porque na minha cabeça era necessidade. Eu não posso dormir sem ter isso. É necessário. E argumentei com a minha esposa. Querida esposa, é caro, eu sei, mas é necessário. Meu Deus, isso é preciso, é para o meu trabalho e tal. E para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Em vez de esperar um tempo, ter um dinheiro específico. Não, vou pegar um notebook que eu tenho aqui e vou vender. Vou perder um pouquinho, mas vai dar para comprar. E eu me lembro que eu vendi, anunciei num site de internet aí. E deixei aqui. E coloquei lá, ó, entrego lá no Iax, vem no Iax buscar. E veio um rapaz buscar. E o rapaz veio e conversou comigo, descobriu que eu era pastor, pediu oração por mim, aquela coisa toda e tal. E aqui na minha cabeça dizia assim, Rafael, faz isso não. Precisa não. Espera um pouquinho. Não, mas é que Senhor, tem que ser tal. Eu me lembro que eu falei para o rapaz assim, ó, vou te vender o notebook. Tudo certo. Só que eu só aceito dinheiro. Que eu sou uma pessoa que não vai cair em golpe, não. Sou inteligente. Ou transferência. E eu me lembro que ele falou assim, não tem problema. Pode ser transferência? Pode. Cai na hora. E eu me lembro que ele pagou para mim o valor. E na hora meu aplicativo disse assim, opa, chegou dinheiro. Eu falei, pronto, o coração já disparou. Tudo certo. Eu falei assim, você me manda o comprovante da transferência? Mando. Eu olhei, comprovante, estava lá meu nome, o banco, a agência. Tudo certo, não tinha como dar errado. 2 dias depois, você conhece a história. O dinheiro não caiu na conta. E eu pensei, mas foi transferência, como é que pode uma coisa dessa? Fui até a nossa querida delegacia aqui de Taquara. Falei assim, aconteceu uma tragédia. Vendi o equipamento X, a pessoa fez uma transferência para mim, tá lá, eu vi, tá aqui o recibo, mostrei o recibo, tá aqui o recibo, com meu nome, TED. Sabe o que é TED, que cai na hora o dinheiro? E o policial já deu um sorriso assim. Pois é seu Rafael, né? Pois é, seu Rafael, deixa eu te contar um negócio. Uma gangue veio a Taquara.
Esses recibos são todos falsos. Provavelmente ele pegou os teus dados, mandou esses dados para alguém que realmente simulou um comprovante. Porque na verdade o que foi feito foi um depósito em branco no banco. E nesse dia em Taquara, eles levaram muita coisa. Infelizmente, não dá para fazer nada. Naquela hora eu fiquei pensando, tudo bem perder o notebook, tudo bem perder o dinheiro. Agora como é que eu vou explicar isso para minha esposa? Sim, eu já perdi. Eu já perdi. Por não ter esperado. Por não ter confiado. Por querer fazer as coisas sob a ótica materialista. Você quer a bênção? Jacó, seu mentiroso. Você quer a bênção? Eu vou te dar a bênção, mas tem que ser do meu jeito. Jacó, você aceita? Aceito. E agora lá está o Jacó. E olha como Deus é pedagógico. Que agora Deus chegou para um mentiroso, materialista, e falou assim, talvez você só vai entender a importância da bênção quando você entender a gravidade do que você fez com seu irmão. E aí lá está Jacó na casa de Labão, seu tio. Você conhece muito bem a história. Só para lembrar você que esse tio, ele fez um esquema. Porque ele percebeu que Jacó gostou muito de Raquel, a filha. E falou assim, não tem problema, quer levar Raquel, quer casar com ela, tudo certo. Você só precisa me servir durante 7 anos. Ah é? Aceito a proposta. E no dia do casório, Jorge, o que aconteceu? Ele acordou, sabe com quem? Com Lia. Olha que tragédia. Sabe aquela sensação de você ter investido num negócio, numa pirâmide, no marketing multinível, investiu dinheiro, vai dar certo, e você acorda com Lia ao invés de Raquel. Essa é a frustração que qualquer pessoa que abre mão da bênção de Deus para fazer as coisas do seu jeito, especialmente motivado por dinheiro, ganância ou material, vai acordar com Lia em algum momento. Essa é a trajetória. E lá está o nosso Jacozinho, ele aprendeu, ele foi enganado, ele sentiu o sabor do engano, da mentira. Por 10 vezes. Vou repetir, close aqui, ó. Acredite se quiser, família às vezes é um problema. 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. Colocou Jacó para cuidar das ovelhas de uma cor X. Essas começaram a se multiplicar, porque Deus abençoava Jacó. Lembra que Deus prometeu que ia abençoar? Aí o Labão falou assim, vou mudar teu salário agora. Teu salário vai vir agora das outras ovelhinhas, das mais escuras, que as malhadas e salpicadas estão dando muito. E assim foi, e assim foi, e assim foi. Jacó sentiu na pele. Mas tem um texto, que a gente já vai para o fim. Depois de ter passado por tudo isso, lá no capítulo 28. Jacó entendeu que fazer as coisas do jeitinho dele não ia dar certo. Mentiroso, materialista. Verso 20 diz assim, fez também Jacó um voto dizendo, se o Senhor for comigo e me guardar nesta jornada que eu estou empreendendo, me der pão, olha o materialista, você detecta a linguagem, ó. Se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que eu vou colocar como coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aí começa a mudança. E é por isso que o dízimo é tão pedagógico na vida de uma pessoa materialista. Ele nasceu para ser abençoado, não esperou o tempo de Deus, foi olho grande, enganou, usurpou, teve que fugir. Mesmo assim Deus chega para ele e fala assim, vou cumprir minha promessa. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Ok? Eu vou cumprir minha promessa pelo meu nome, pela minha palavra, eu vou cumprir a promessa, eu vou te abençoar. E agora Jacó entendeu. Já entendi, Senhor. Entendi que com o Senhor funciona de outro jeito. Que quando eu abro mão do Senhor para ter a posse, eu perco tudo. Então agora eu faço um voto contigo, Senhor, para mostrar que eu estou disposto a abrir mão para poder seguir o teu caminho de tudo o que eu ganhar aqui. Eu te darei o dízimo. Pronto. Aqui Jacó entendeu. Seria ótimo se a história terminasse aqui, não é? Só que não termina não, sabe por quê? Porque algumas decisões erradas que tomamos
motivados muitas vezes por nossa ganância, pelo desejo de ter as coisas no nosso tempo, geram consequências. Aí vem Labão, 14 anos servindo um tio mentiroso, lutou para ter Raquel e acordou com Lia, 10 vezes mudou o salário, sai lá, teve que sair da casa do tio, porque ficou inviável a situação, ficou claro que ele estava sendo lesado, né? E quando você chega em Gênesis, capítulo 30, versinho 37, o título meu diz assim: Jacó se enriquece. Pronto. Lembra da promessa? Jacó está rico, agora ele vai sair. Só que ele tem uma coisinha para resolver, gente. Lembra que ele saiu ameaçado de morte por irmão? Aqui eu vejo a transformação que Jacó teve. No capítulo 30, verso 43, diz que Jacó se tornou o homem mais rico. A bênção de Deus é muito completa, muito ampla. Já falei para vocês que não é o tipo de coisa que vai acontecer comigo, porque Deus, Ele quer me salvar muito. Então riqueza pode ser para mim um tropeço. Mas Jacó não. Jacó entendeu, é isso. Só que agora, Jacó tem que acertar uma coisinha que ficou no passado. Sabe por quê? O irmão, decisões que nós tomamos no passado precisam ser acertadas, precisam ser resolvidas. E o capítulo 32 é um capítulo, assim, maravilhoso. Lindo. Não dá para a gente explorar esse capítulo aqui. Um belo dia, agora rico, as bênçãos de Deus, totais na vida de Jacó, mandaram um WhatsApp para ele, Jorge, dizendo assim: teu irmão, o Esaú, aquele que te ameaçou de morte, está chegando aí. E ele vem só com 400 homens. Só 400. Jacó, não vai ser bom isso não. Jacó está prestes a perder tudo, mas mais do que as posses. Ele está arriscando a vida da família dele por uma decisão que ele tomou lá no passado. A boa notícia é que além de Deus cumprir suas promessas, Ele pode nos ajudar a acertar a nossa vida, mesmo depois de nós termos falhado fortemente na direção contrária ao plano dele. Obrigado, Senhor. Lá está o nosso Jacózinho, no Gênesis capítulo 32. A mensagem chegou e agora no verso 9 Jacó diz assim: orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Aqui ele apelou mesmo, pai Abraão, pai, Deus de Abraão, de Isaque. Ó Senhor que me disseste, torna a tua terra, tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois apenas com o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora, sou 2 bandos, 2 famílias. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e dar-te a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Um bando está chegando, Jacó está com medo. Ele fala assim: Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu cuidar de mim. O Senhor prometeu me abençoar. Eu não sou digno, eu sou mentiroso. Minha família está em risco por decisões que eu tomei no passado. Eu investi errado, Senhor. Eu gastei errado. Eu fui ganancioso, eu fui materialista, comprei quando não devia, vendi quando não devia, enganei, menti, fiz negócios que não eram da tua vontade. Agora, Senhor, minha família está em risco. Senhor, só porque o Senhor prometeu me abençoar, me livra dessa, porque eu já aprendi a lição, mas me livra dessa. Talvez você pensasse, Deus como um pai, e disser assim: agora você tem que se virar, né? Ainda bem que Deus não é esse tipo de pai, não. Deus vai ajudar Jacó. Só que Jacó, como um bom materialista, ele vai tentar dar o jeitinho dele. Sabe como? Sabe como que ele quer convencer o irmão a não matar ele? Qual é a linguagem do materialista? A posse, né? Logo no verso 13 diz assim, que tendo passado aquela noite ali, separou do que tinha um presente para seu irmão. Olha o presente, bem modesto. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ei, você acabou de pedir para Deus resolver teu problema, e mais uma vez você vai dar o seu jeitinho na linguagem que você entende. Quem sabe 200 camelos vai amolecer o coração do meu irmão. Quem sabe se eu não tentar de novo. Eu tinha um colega meu que ele falou assim, até hoje para mim é uma tentação quando eu passo pela lotérica.
Porque lá no passado, antes de conhecer Jesus, nossa Senhora. E às vezes eu estou tão atarefado, tão preocupado com a renda, com o dinheiro, que eu estou passando assim, e eu olho para lá e falo assim, Senhor, vai que eu acerte uma, né? Eu estou convertido, eu entendo, Senhor, eu já entendi que esse negócio não funciona, eu já entendi, mas vai que? Isso resolve um monte do meu problema. Eu vou até pegar desse dinheiro, eu vou abençoar a igreja. Eu preciso comprar um telão lá e de repente ajuda a comprar o telão da igreja, Senhor. Só um pouquinho. É isso que Jacó está fazendo. A vida dele deu um nó porque ele não soube esperar a maneira de Deus resolver as coisas. Materialista, ele quer as coisas agora e vamos fazer do meu jeito. Esaú está vindo, ele clama, Deus, por favor, me tira dessa. Mas eu tenho o meu jeitinho, é 200 camelas, é não sei quantas cabritas, é não sei o que, vai ser assim. Porque quando Esaú vê essa multidão de coisas, ele vai falar assim, já entendi. Você me enganou para ter tudo isso, agora você vai me dar. Quem sabe assim você aplaca a sua ira. É o jeito de Jacó de resolver as coisas. Naquela noite, Jacó tem um encontro, mas não é com Esaú, não. Do versículo 22 ao versículo 32, Jacó tem uma luta. Ele está angustiado, de noite, só espreita, esperando seu irmão chegar com os 400 homens. E quem o visita naquela noite? O anjo do Senhor visita ele. Ele está tão atordoado que ele começa agora a lutar com o próprio anjo do Senhor. E noite vai, noite vem. Ele está ali preocupado, angustiado, já pensa que é o seu irmão. E começa uma luta física, aquela coisa toda e tal. Até que ele percebe que não está lutando com um ser humano. Há uma força sobrenatural agindo ali. E com um toque, Deus resolve o problema dele. Um toque. Aquele anjo toca na coxa de Jacó. A coxa dele é deslocada. Até não sei, os comentaristas, alguns dizem que ele ficou para o resto da vida com aquele problema na coxa, mancando. E Jacó solta aquela frase célebre de um bom materialista convertido. Jacó não quer posses agora. Sabe por quê? As posses não interessam mais. Ele fala assim, eu não vou te deixar se você não me abençoar. Sabe qual é a bênção que Jacó quer agora? Paz. Paz. Se ele não tivesse começado a sua história daquele jeito, ele teria a bênção de Deus e ele teria as posses. Agora ele tem as posses, mas não tem o quê? Não tem paz. E Deus abençoa Jacó com paz. Sabe por quê? Deus não disse para Jacó que Esaú não estava vindo mais. Mas depois daquele encontro, a presença de Deus foi restauradora para Jacó. Agora o que vai acontecer não importa. Jacó encontrou paz. Que alegria poder colocar a cabecinha no travesseiro. Ter o pão de cada dia, ainda que falte a manteiga, a chimia, mas estar em paz. E agora Jacó vai mancandinho. E o texto diz que Esaú está chegando. E quando Esaú está se aproximando, ele vê o irmãozinho mentiroso, mancando. A Bíblia não dá detalhes desse encontro, porque o foco da Bíblia é um outro aspecto do encontro. Assim como um dia um filho pródigo em Lucas 15 está chegando ao pai sujo, machucado, ferido, fedido. Lá está o Jacózinho, mancandinho. A Bíblia fala que ele se prostra diante do seu irmão 7 vezes até chegar no irmão. Anda um pouquinho, se prostra, anda um pouquinho, se prostra. Sabe o que Jacó está dizendo? No início de tudo eu fiz tudo errado. Eu enganei você. Mas eu estou aqui como um servo agora. Jacó está convertido de verdade. E agora Jacó, quando Esaú se aproxima dele, Jacó, usando a linguagem que ele já sabe. Qual é a linguagem de Jacó mesmo? Irmão, está aqui os presentes. Vamos lá, irmão. Está aqui. Esaú diz, irmão, não se preocupa com isso não. Deus me abençoou. Deus me abençoou. Eu tenho muito, não precisa. Jacó insiste, não, mas Deus já resolveu o problema. Não com as suas cabras, não com seus camelos, não com seus touros. Deus já resolveu o problema. E eu fui ler essa história lá no Espírito de Profecia. E eu fiquei abismado com uma cena. Primeiro porque um anjo aparece a Esaú naquela noite. E diz para ele assim, eu estou tentando traduzir, tá? Esaú, Jacó é meu protegido, não toca nele não. Eu não sei se o anjo estava sério. Eu sei que foi suficiente para Esaú. Opa. Mas há um texto que diz que quando Esaú viu o seu irmão mancando vindo,
em direção a ele, aquilo amoleceu o coração de Esaú. Aquilo amoleceu o coração dele. Sabe aquele toque divino na coxa? Quando Esaú viu Jacózinho mancandinho, talvez maltrapilho, cansado de uma noite de luta, aquilo amoleceu o coração de Esaú. Com um toque, Deus resolveu o problema de Jacó. Não foi com seus touros, não foi com suas cabras, não foi com seu leite, não foi com seus camelos, foi o toque de Deus. E aí termina, linda a história, né? Capítulo 33, do último texto. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. É rico esse homem, hein? Mas vem a parte mais importante. E levantou ali um altar. Ele chamou Deus, o Deus de Israel. O filho pródigo voltou para sua casa em paz com seu pai, em paz com seu irmão. Queridos irmãos, 8h55, eu só posso orar, pedindo a Deus misericórdia, porque vivemos dias de grande instabilidade, inclusive financeira. Nesses momentos, somos tentados a tomar decisões precipitadas, somos tentados a abrir mão da nossa responsabilidade espiritual, que envolve a nós, nossa família, preparar nossa família para ser povo de Deus. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ter as coisas, porque o dinheiro não vai dar, e eu tenho que correr, e tenho que fazer. Pelo amor de Deus, não caia no erro de Jacó. Jacó aprendeu a lição de forma dolorosa. Deus não quer que a gente tenha que passar pela mesma situação. Se você aceitar a proposta de Deus de ser uma bênção na tua casa, no teu lar, ser povo dele, ele promete dar a você no tempo dele aquilo que você precisa. Não seja ludibriado pela visão materialista. Não tome decisões que possam colocar em xeque a bênção da primogenitura. Primeiro, porque, lembra da semana passada? Ao aceitar a bênção de Deus, você recebe a bênção, a terra, a posse e a descendência. Deus nos ajude. Eu preciso orar. Você ora comigo? Senhor Deus, sabemos que a história de Jacó não terminou aí. Há outros dramas que ele vai viver. Mas essa história está registrada. E ela vem abençoar a nós, os Jacós do século 21, que vivem em tempos de instabilidade financeira tão grande, Senhor. E muitas vezes somos tentados a tomar decisões que vão colocar em xeque a paz nossa e da nossa família. Nos dá sabedoria, Senhor, para não abrir mão das bênçãos que o Senhor já prometeu a nós e a cumprir a nossa parte, que é preparar-nos para ser teu povo, para abençoar o mundo através da nossa influência. E o Senhor é quem promete nos dar a nós tudo aquilo que nós necessitamos. Nos ajuda a confiar. E se tenhamos talvez errado, Senhor, em algum momento, como fizeste na história de Jacó, costura a nossa história com as linhas da graça. E por favor, Senhor, nos alinha de novo ao teu plano, em nome de Jesus. Amém.